Paz do Senhor, meus irmãos, Paz do Senhor, minhas irmãs, graças a Deus, iniciando mais um vídeo. E nesse vídeo a gente vai dar continuidade a um assunto, e esse assunto ele está dentro do discipulado. E por falar em discipulado, irmãos, nós vamos então continuar o assunto que foi iniciado no vídeo anterior. Se você não assistiu o vídeo anterior, procura aí, assiste o vídeo anterior, que é o assunto que nós estamos tratando, que fala da abordagem de pessoas não crentes. E nós tratamos de dois pontos nesse assunto. O primeiro ponto foi, mostre que se importe. Jesus mostrava que se importava, a compaixão, ele cuidava. Aquela mulher lá, ela diz que Jesus ele foi até o funeral, ele parou o funeral, ele falou para ela, não chore. Então, é mostrar que se importe. Segundo ponto que nós tratamos semana passada, foi o ponto de que Jesus ele não fazia acepção de pessoas, não tinha preconceito, né? E nós também não devemos ter esse preconceito. Então vamos continuar nesse vídeo tratando de mais dois assuntos. E antes de continuar, irmãos, quero pedir que os irmãos me abençoem, me ajudem aí. Aqui embaixo vai estar aparecendo o modelinho de como se faz. Aí clica ali no inscrever-se, indica esse canal para alguém, mostra para alguém, fala, olha, assiste o canal do irmão aí, vamos ajudar ele. Clica aí no gostei, ativa o sininho, que daí os próximos vídeos que eu estiver mandando vai chegar para você aí também. E me ajude. Se não der para assistir todo o vídeo, vai assistindo pedacinho. Eu faço muito isso, assistir vídeos em pedaços, por causa da correria do dia a dia. Mas eu tenho certeza que eu posso ajudar os irmãos. Não é um tutorial. Eu não quero ajudar os irmãos, não quero ensinar os irmãos a fazer discipulado de maneira nenhuma. O que eu quero é ajudar os irmãos no processo. Até porque cada lugar tem uma característica diferente do discipulado. Tem lugar que as pessoas são mais abertas, outro lugar as pessoas são mais fechadas, são mais mais a delas, né? Então a gente tem que entender essa preocupação, a gente tem que ter essa preocupação de saber que o que eu estou passando para os irmãos aqui é basicamente o que Jesus faria, o que Jesus fez. Porém, nós devemos aplicar como Jesus aplicou. Para um jovem rico, ele fala, vende tudo que tem. Para o outro, ele fala, desce da árvore que convém que eu vá até tua casa. Então, nós temos que olhar para Jesus e ter o exemplo de como é que eu devo fazer. Amém? Então, não se esqueça, me ajuda aí. Se inscreva no canal, deixa o seu joinha aí, ativa o sininho, compartilha com os irmãos, fala assiste aí, é um vídeo bom e me ajuda. E se não gostar, não tem problema, clica aí também em não gostei, escreve aí no comentário, irmão, não gostei por causa disso, faltou isso, e a gente vai se ajudando, tá bem? Irmãos, então vamos iniciar, olha, o terceiro tema que nós vamos tratar hoje é esse tema aqui, ó. É esse tema aí, ó, Jesus ia ao encontro do pecador. Nós temos costume de achar que nós abrimos a porta da igreja e as pessoas vêm. Acontece? Claro que acontece. Como diz lá em João 6,37, todo aquele que meu Pai me der virá a mim, e todo aquele que vir a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Porém, o mandado maior, a comissão maior, a grande comissão, a grande ordem de Jesus para nós foi o que está lá em Mateus 28,19. Ide, né? A igreja, a assembleia, como os irmãos sabem, eu não vou contar a história aqui, mas é a reunião para fora, sair do seu ambiente, não é ficar ali dentro. Então nós vamos trabalhar esse assunto, tratar dessa questão. Nós devemos que ir em busca dos irmãos. Amém? Olha, eu fiz um texto e eu quero ler, se os irmãos quiserem um dia, eu estou terminando esse assunto todo, entre em contato aí, vai estar aparecendo nas minhas redes sociais também, entre em contato e fala, irmão, sobre o vídeo de abordagem de não crente, aqui está meu WhatsApp, me manda o resumo, eu mando para os irmãos em seguida, tá bom? Então é assim, olha, nosso Senhor não tinha uma igreja material ou um templo. Ele não atraía pessoas para lugares, ele ia ao encontro de pecadores. Então nós devemos, porque ele fez isso, ele veio em busca de pecadores, né? Porque tá lá, ó, Lucas 19:10 diz assim, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar os que estavam perdidos, né? Os que se haviam perdidos. Então é necessidade da igreja, é fundamental que a igreja saia, vá atrás dessas pessoas. E nós devemos saber que essas pessoas, elas têm cada uma característica. E como eu disse lá no primeiro vídeo, essas características, ela influenciam muito no resultado do que a gente vai fazer.
O resultado do que a gente está fazendo vai ser totalmente influenciado pela percepção que nós temos dessa pessoa. Mostrar que se importa, como foi tratado no primeiro vídeo, deve ser um se importar voluntário, espontâneo, verdadeiro. Que o Espírito Santo que estiver em nós consiga tocar naquela alma abatida de modo que o que eu falar não convença, mas converta o coração daquela pessoa. Então é importante que a gente tenha isso em mente. Nós precisamos ir ao encontro do pecador, respeitando os limites dele, e a gente vai ver sobre isso mais pra frente, sobre frases que eu não posso dizer, coisas terríveis que às vezes as pessoas dizem, se ficar aí tu vai pro inferno, Jesus está voltando. Não é esse modo de tratar que a gente deve ter. Nós vemos, por exemplo, o jovem rico. Jesus, ele sabia o que passava no coração, e depois que ele fala pro jovem, vende tudo que tem, e o jovem vai embora triste porque era muito rico, a palavra diz que Jesus fala assim: é mais fácil um camelo passar por furo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Jesus sabia que aquele jovem ia negar, que aquele jovem não ia fazer o que Jesus estava dizendo, só que ele não tratou tipo, eu sei que tu não vai fazer mesmo, rapaz, então faz o seguinte, vai embora daqui, não vou nem perder tempo. Não, ele amou, ele tratou, inclusive o texto começa dizendo que ele amou. Então é importante que nós temos, que a gente tenha isso em mente. Jesus veio para salvar aquele que havia perdido. E às vezes aquele que está perdido não vai ser carinhoso com você, não vai ser receptivo com você. Às vezes você vai chegar e falar: irmão, Pai do Senhor, tudo bem? Ou bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que você está? Tô bem. E não vai te dar atenção. Isso não é motivo para desanimar. Eu ouço o testemunho de pessoas que insistiram em alguém 10 anos até essa pessoa se converter. E é o que eu sempre digo: eu sou fruto de insistência. E por certo, você é fruto de insistência. Eu vejo história de mulheres que oraram aí 5, 6, 10 anos até o marido sair da cachaça ali, da bebedeira, e vir para a igreja e entrar para o número dos salvos. Então a gente sabe que nós somos fruto de insistência. Para começar, Deus insistiu em nós. Ele podia simplesmente fazer como fez no tempo de Noé, acabar com tudo e começar do zero, mas ele já fez uma promessa lá de que nunca mais ele faria aquilo. E dessa vez, de vez de ele acabar com a humanidade, ele acaba com a força do pecado sobre a humanidade. Então nós temos que também ter essa força da insistência e amar o próximo. Amém? Então, irmãos, é necessário que a igreja vá, que a igreja saia. Não busque discipulado e atendimento de pessoas dentro da sua igreja. É importante? É importante. Por vezes a gente vê aquela irmãzinha, aquele irmãozinho que está ali na igreja há 10, 12 anos e que você vai conversar e ele não tem entendimento de nada. Aí tu oferece, tem mão de obra? Oferece. Mas o principal é buscar pessoas que ainda não encontraram a salvação. Essas pessoas são e devem ser o foco da nossa fé. O nosso ID deve olhar e enxergar aquela pessoa que necessita de salvação. Amém? Então, irmãos, saia para fora. Siga o exemplo de Jesus. Vá ao encontro daquele que necessita. Olha só, por exemplo, aqui diz aquela história lá da mulher do poço, em João 4, 16 a 15. Eu vou ler para os irmãos, diz assim: e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade a comprar comida. Disse, pois, a mulher samaritana: como sendo tu, judeu, pedes a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. E Jesus, respondendo, disse: se tu conhecesses o dom de Deus e quem é que te diz, dai-me de beber, tu lhe pediria e ele te daria água viva. Disse a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu maior que o pai Jacó, que nos deu esse poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, o seu gado? Jesus respondendo disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der lhe fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna.
Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, porque para que eu não tenha mais sede e não venha aqui tirar água. Então Jesus ele se aproxima dela, ele fala com ela. E aqui tem um ponto lindo: judeus e samaritanos não se comunicavam. Só que Jesus ele não fazia acepção de pessoas, ele simplesmente via corações necessitados. E nós vamos ver mais para frente que Jesus então, após conquistar a confiança dessa mulher, ele leva uma palavra de salvação para ela. Então a abordagem a pessoas não crentes deve ser desse modo: puxa a conversa usando o modelo que ela tem ali. O que Jesus tinha ali para usar era a água do poço que aquela mulher ia tirar, e ele usou exatamente isso. O ponto fundamental é isso: eu entender onde essa pessoa está inserida. Não quer dizer, escute bem, não quer dizer que você tenha que fazer parte do mundo da pessoa, se assentar à mesa com a pessoa, né? Assentar-se à roda dos escarnecedores. Não quer dizer nada disso. Quer dizer que você tem que entender onde ela está, onde ele está, e usar como exemplo coisas que essa pessoa vai entender. Coisas que essa pessoa vai entender, né? Isso é muito importante. Nós vamos falar disso também um pouco mais, sobre não se envolver com assuntos pessoais ou com o mundo que a pessoa vive para atrair ela. Não, eu não posso. Eu vi uma vez uma poesia que falava que a garça anda no meio da lama e não suja as vestes. E nós temos que ser como a garça. E por mais que eu ande no lodo ali, no lamaçal, para coletar, para trazer irmãos, eu não posso me sujar no pecado. Eu tenho que permanecer limpo para que eu possa ajudá-lo. Amém? Então, resumindo, para fazer uma abordagem, o fundamental é que a gente vá ao encontro do pecador ao invés de esperar que ele venha até nós. Acontece, irmãos, de vir? Acontece. Acontece das pessoas olharem e falar assim: irmão Rodrigo, você é crente? Sim, eu sou crente. Ah, que bacana, irmão. Posso conversar com você um pouco? Aí a pessoa vem e desabafa. Acontece. Porém, isso é 1/1000 do normal. A grande verdade é que a igreja precisa sair, a igreja precisa largar um pouco de mandar mensagem pelo WhatsApp, pelo Facebook, de ficar postando ali lições de moral no Facebook para falar de um ou de outro, e sair, sentar do lado, sentir a necessidade da pessoa. Isso é fundamental para que todos um dia encontrem a salvação. E ontem, dia 25, a gente teve então a lição da escola bíblica falando sobre a mordomia do tempo. E fala inclusive que nós vamos ser cobrados do que nós fizemos com o nosso tempo. E é tempo de evangelizar, é tempo de vigiar, é tempo de orar. Nós estamos no fim dos tempos. A qualquer momento Jesus vem e aí, como é que a gente fica? Ah, mas eu estou salvo, mas como é que vai estar as tuas mãos diante de Jesus, vazias? Né? E o problema não é só você se preocupar com o galardão que Jesus vai te dar, é com pessoas que você deixou de levar para o céu. E é impossível um crente salvo não desejar a salvação de outros. Amém? É impossível isso. Outra passagem, Mateus 10, 6-8, diz assim: mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai demônio, de graças recebeste, de graças dai. Então olha só, Jesus ele manda os discípulos irem àqueles que estão perdidos. Aqui está falando dos perdidos da casa de Israel, mas nós podemos trazer para toda a nação, para os gentios e para todos. Né? O reino de Deus é chegado, e o que ele manda não é para você falar de Deus para um pastor, para um pregador, não é você ficar gravando videozinho para mandar lá para a irmã que é crente, para ela ver como você é abençoado. Não, aqui está falando, olha o que Jesus fala: curar enfermos, limpar leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar demônios. Tá entendendo? Ele está falando daqueles que necessitam da palavra de Deus. É esse que a igreja tem que ir atrás, são esses que necessitam. E nós temos que ir, irmão. É bonito entregar a marmita para a noite, levar alimento, mas a pessoa precisa dormir com a sensação e com o sentimento de que eu encontrei a salvação. Eu encontrei a vida eterna. Amém? Então, o terceiro tópico trata-se disso. Precisamos ir onde o pecador está. Necessitamos ir ao encontro do pecador. Não podemos esquecer isso. A missão da igreja é ir ao encontro do pecador. E o quarto tema, então, segundo desse vídeo, e depois a gente vai falar de mais 2 no próximo vídeo, é saber como iniciar uma conversa. Aqui é mais difícil.
saber iniciar uma conversa. Nem sempre a gente tem a oportunidade de encontrar com a mesma pessoa várias vezes. Talvez num trabalho sim. Aí a gente vai mostrando, e a pessoa de repente se abre. Eu já fui evangélica, eu nunca fui. Eu tô com um testemunho de uma irmã que ela falou que odiava crente, e depois do discipulado ela tem uma visão diferente da Assembleia de Deus. E eu fico feliz, porque não é pra gente criar uma divisão com o nosso irmão, é pra gente criar uma união, a busca de Deus junto. Não vai ter um céu pra mim, um céu pra eles, vai ter o mesmo céu. E a salvação, quem sabe se vai dar ou não é Deus, não sou eu. Então, a gente tem que saber iniciar uma conversa. E Jesus, olha, eu vou ler o que eu escrevi, Jesus ensina algo que demonstra profundo interesse pelas pessoas. Ele inicia uma conversa usando coisas do cotidiano, lugares onde a pessoa estava, como eu falei no tópico passado, no caso a mulher aí samaritana. Né? No caso de Zaqueu, ele vai até a casa. Com Nicodemos, ele aproveita uma pergunta que Nicodemos fez para continuar com uma conversa com uma profundidade que de repente a gente não consegue no primeiro contato. Só que Jesus, ele fez isso, né? Então, ele age de modo diferente conforme a oportunidade que ele tem, né? Então, nós temos que estar atentos a isso. Eu gravei aqui, no caso de Zaqueu, Lucas 19, de 5 a 10. Enquanto Jesus chegava àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu alegremente. E vendo tudo isso, murmuravam dizendo que entrara para se hospedar, para ser hóspede de um homem pecador, E levantando-se Zaqueu disse: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o reconstituo quádruplo, 4 vezes mais. E disse Jesus: hoje veio a salvação à sua casa, pois também és filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que haviam perdido. Então, irmãos, Jesus ele entra à casa de Zaqueu, e aqui a gente vê uma coisa fantástica que pode acontecer nesse primeiro contato, no caso com a gente. A pessoa ela pode se abrir antes da gente falar do problema dela. Zaqueu, Jesus não falou para ele assim: você roubou, cara. Você roubou, tá devendo, como é que faz? Não, ele chega e fala com Zaqueu, e Zaqueu já se entrega logo: Senhor, olha, eu vou devolver, dar aos pobres metade que eu tenho, e se eu roubei alguém, defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Né? Então, ali iniciou-se uma conversa, porque Jesus deu ali autoridade e deu confiança para Zaqueu. E dentro da casa ali, dentro do ambiente de Zaqueu, ele sentiu a vontade para receber Jesus, e Jesus disse: hoje veio a salvação à tua casa. Então, é importante que a gente observe quem é a pessoa, seja incisivo no que a gente fale, da parte de Deus, e a pessoa entenda: eu sou escolhido por Deus. E aí, a partir disso, a pessoa ela se abre, o trabalho é feito. A gente não espera que a pessoa mude do primeiro para o segundo lição do discipulado, do primeiro para o segundo encontro. Tem pessoas que, às vezes, em 2 anos que você está acompanhando, a pessoa não mudou nada. Né? Não mudou muito pouco. Só que eu planto, como diz lá a palavra, um planta, o outro rega, outro, mas quem dá o crescimento é Deus. Então espere em Deus. Não desanime se alguém não crescer, não desanime se alguém não evoluir, não mostrar a evolução, porque quem colhe o fruto do nosso trabalho é Deus. Quem colhe o fruto do nosso trabalho é Deus. Então aqui em Zaqueu a gente percebe que ele se abriu e falou com Deus. Com Jesus ele se abriu. Mas a gente vai encontrar a situação em que a gente precisa ter ali a delicadeza de ir fazendo em conta-gota ali o trabalho de evangelismo, até que aquela pessoa sinta a vontade e venha falar com a gente. Só que isso só vai acontecer se a gente sair, se a gente for até o encontro do pecador. E só de ir ao encontro dele, irmãos, só de você sair da tua casa, ir ao encontro de uma pessoa que está na necessidade, no pecado, a pessoa já se abre para você, já sente que está preocupado com ela. Porque ninguém sai de casa hoje em dia, a pé principalmente, se não tiver interesse pela salvação do outro, interesse pela vida do outro. Então a gente tem que aprender a cuidar da vida do outro do modo certo. Cuidar da vida de salvação do outro. E não cuidar da vida com relação a ficar espiando o que o outro está fazendo. E se o outro cair, ajude a levantar. Hoje eu estou em pé, amanhã eu posso ser que eu preciso de ajuda. Então, irmãos, não se esqueça, é Jesus quem colhe.
Zaqueu se entregou logo, só que nem todos foram assim. Os próprios discípulos, Pedro foi fraco ali, gaguejou, negou Jesus. Com a vinda do Espírito Santo ele se tornou o discípulo. Paulo perseguia, encontrou com Jesus e ali foi cheio do Espírito Santo e também foi o apóstolo de Cristo. Então nós temos que ter esse discernimento. É Deus quem dá o crescimento. O outro texto lá em João 3, 1 a 5 diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se não for com ele. Jesus respondendo disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, disse: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então Jesus ele aproveita uma pergunta, curiosidade de Nicodemos, para que ele então introduza no coração de Nicodemos a necessidade de nascer de novo. E por vezes as pessoas perguntam pra gente coisa, para nós parece banal. Irmão, parece às vezes provocativo. Por que usar terno? Por que na Assembleia, por exemplo, tem que usar saia? É bobeira, tá fora de moda. Realmente, irmão, olha só, pode parecer bobeira, só que assim, aí você entra num assunto e fala, o uso de calça não é pecado. O pecado talvez é a vaidade de que eu vou fazer a minha vontade, mas não vou abrir mão de algo simples para trabalhar na obra de Deus. E a partir disso você vai desenvolvendo um assunto de salvação com a pessoa. Então, aqui Jesus dá outro exemplo pra gente. Se no primeiro ele dá um exemplo de alguém que se abriu e se jogou nos braços dele, já falou que vai entregar logo e devolver o que roubou. Nesse outro exemplo, em João 3, 1 a 5, a gente encontra Nicodemos, que fez uma pergunta totalmente se colocando à disposição para entender o que Deus tinha a dizer. E aí Jesus aproveita essa pergunta e introduz então um assunto importante e profundo para dizer para ele: é necessário nascer de novo da água e do Espírito. Né? Depois vai dizer: quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Então é necessário também que a gente tenha essa visão. Né? Ao iniciar uma abordagem, temos que cuidar para não começar com condenação, irmão. Isso é muito sério. Ou exortação quanto a vício, ao modo de vida. E, infelizmente, isso é mais do que comum. É mais frequente do que pensamos. E frequentemente ouvimos um relato de abordagem desrespeitosa e grosseira. Nós não podemos querer fazer o papel do Espírito Santo. É Ele que convence o pecador. Somos somente canal. De nós deve sair a palavra de Cristo. E que por meio dele qualquer situação pode ser mudada. E todo pecado perdoado. O que muda e toca no coração de modo efetivo não é o que eu acho, mas a palavra de Deus. A mensagem é de Cristo. Que Ele cresça e a gente diminua. Amém? Então da nossa boca não pode sair palavra grosseira. Irmão, se você continuar assim, tu vai pro inferno. Irmão, você sabe que... Não, meu irmão, fala do amor de Cristo. Fala do amor de Cristo. A palavra, a verdade, ela mostra a minha sujeira, o meu pecado. Então é a palavra de Cristo que vai fazer com que eu veja. A luz da palavra de Cristo vai mostrar com que eu veja o meu pecado. Então, irmão, evite abordagem grosseira. A gente aborda pessoas para falar da salvação e não do pecado dela. Quem vai tocar na ferida e vai curar a ferida é o próprio Cristo e não nós. Amém? Irmãos, então vamos encerrar por aqui. Se tiver mais alguma coisa que tiver em dúvida, por favor, escrevam aí, eu vou respondendo os irmãos. E mais uma vez, não esquece, irmãos, deixa o seu like aí, se inscreva no canal, compartilha, ativa o sininho, me ajuda a fazer esse trabalho ir para frente, porque a gente vê tanta coisa inútil na internet. Vamos aproveitar então o nosso tempo com algo mais útil. Amém? Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor.